Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos horrorizados, horrorizados, horrorizades. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Gali, né? Quanto tempo? Só uma curiosidade para vocês. Semana passada a gente ia voltar com as gravações e aí aconteceu uma grande tragédia que a gente gravou um episódio inteiro e simplesmente o episódio não gravou. Então era pra gente ter voltado semana passada. A gente tem literalmente um episódio perdido, nosso primeiro, né? A gente tem uma Lost Media, nossa primeira Lost Media aqui no Pod, depois de 4 anos, né? Aconteceu agora, mas tá tudo certo. A gente aproveitou agora para voltar com um quadro que a gente ama muito e que a gente faz todo ano, e que vocês, inclusive, quem acompanha a gente lá no Insta, voltou faz um tempinho atrás, né? Mais de um mês atrás, mas a gente tá conseguindo voltar agora, né? Enfim, que é o Envelheceu Bem, aonde a gente pegou, cada um de nós escolheu dois filmes, né, da nossa infância e tudo mais, colocou lá de votação no Insta, e vocês escolheram quais filmes da nossa infância vocês queriam que a gente gravasse o episódio, né? E aqui, por ordem alfabética, então, a gente tá começando com o meu filme, e aí eu tô aqui com a Laura Oi, oi, galera. e com o Patrick. Oi, oi, gente, boa noite. Bom, gente, então, eu coloquei duas opções na minha votação, né? Lá, eu acho que, não sei se vocês lembram ou não, faz muito tempo, mas eu coloquei o Dia do Terror e coloquei A Casa da Colina. Como vocês podem estar vendo no título, o Dia do Terror ganhou, né? Esses dois filmes são filmes muito importantes para mim, para minha criação como horrorizado, peraí, terrorzeiro, desculpa, eu confundi com horrorizado, que é o nosso apelido para nossos fãs. Como terrorzeiro e tudo mais, né? São filmes do comecinho dos anos 2000, foi quando eu comecei a ver filme de terror, quando eu era criança e tal. Então são filmes muito importantes da minha infância. Foi realmente finalzinho dos anos 90 pro começo dos anos 2000, foi quando eu comecei a me apaixonar loucamente pelo horror em si, principalmente pelo subgênero do slasher, né? Que até hoje é o meu favorito. E aí, então, a gente está aqui para falar do filme O Dia do Terror. O Dia do Terror é um filme de 2001, né? Ele é dirigido pelo Jamie Banks. O Jamie Banks, gente, ele é o mesmo diretor de Lenda Urbana, o original, de lá de 1998, né? Ele é um diretor australiano que não fez muitos filmes na carreira dele. Eu acho que porque os filmes dele não foram, assim, vistos com muitas graças pela crítica, né? Que esse filme é muito criticado pela crítica, assim, é babado, inclusive. Ele é um diretor que não fez muitos filmes, assim, em geral, nem digo de horror, porque os filmes dele não foram muito bem recebidos, né? Inclusive a avaliação do O Dia do Terror não é muito boa, mas é um filme que eu assisti muito quando eu era pequeno, muito mesmo, que eu fui iniciado nessa coisa do terror, assim, porque meu pai gosta também um pouco de filme de terror. Esse filme foi um filme, né, que, tipo assim, eu queria muito rever com os olhos de hoje, porque ele é um filme que eu assistia muito na minha infância, é um filme muito querido por mim, e fazia muitos anos que eu não assistia ele. Então, eu assisti semana passada, né, na minha última semana de maratona do terror que eu faço todo ano, que, nossa, é muito cansativo. Assisti 31 filmes, eu não sei como que eu aguento, sinceramente, quase desisti na metade, mas tudo bem. Então eu quero falar sobre ele, né? Como eu disse, ele é criado pelo diretor de A Lenda Urbana, então claro que vocês vão esperar alguns elementos de slash, alguns elementos de, obviamente, do pai dos slashers modernos, eu sei que vocês viram no verão passado, Pânico, etc. E ele conta a história de um grupo de jovens, de pré-adolescentes, né? Que estão no baile de Dia dos Namorados. Esse filme, obviamente, se passa no Dia dos Namorados, que é toda a temática dele, né? Inclusive, o nosso assassino no presente, ele basicamente usa uma fantasia de querubim, que inclusive eu adoro, mas eu vou falar isso mais depois. Então a gente tá lá, né? A gente acompanha o Jeremy, que é um menino todo esquisito, todo feio, todo fora dos padrões, que ele tenta convidar um grupo de amigas, assim, ele vai de uma em uma tentando convidar elas para dançar e tudo mais, e ele só leva fora. Ele é humilhado, não sei o que, não sei o que lá. E quando ele acha uma delas, que é a mais gordinha, mais fora do padrão do grupo, que é a Dorothy, ela até vai com ele, eles começam a se beijar, mas quando eles são descobertos pelos valentões das escolas, né? Essa é inclusive uma cena muito Carrie.
ela começa a se virar contra ele e fala que ele atacou ela, que estava tentando abusar dela, blá 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 blá. E ele é ridicularizado, ele apanha e tudo mais, ele é alvo de risada. Ele fica tão doido que ele acaba sendo conduzido para um hospital psiquiátrico, né? E aí a gente tem uma história, vamos dizer, de origem assim dele. Então, depois a gente é apresentado, né, para o nosso elenco. Eu vou falar primeiro do elenco também, porque eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu amo esse elenco, gente. Eu amo esse elenco. Eu acho que ele tem grandes estrelas dos anos 2000. E eu não tô dizendo grandes estrelas, tá, gente? No sentido, atrizes de Oscar. Não, calma aí, tá? Eu tô falando de, vamos dizer assim, it girls da época e que perduraram por alguns tempos, assim, né? Que eu gosto bastante. A primeira delas é a Paige, que eu amo, que é a Denise Richards. A Denise Richards, que era casada com o Charlie Sheen, que era a Kelly de Garotas Selvagens, que foi uma das Bond Girls no 007, O Mundo Não é Bastante, enfim. E depois de um tempo ela virou inclusive modelo de OnlyFans. Hoje em dia ela é basicamente isso. Temos a Catherine Hill, que é a Shelley no filme, né? Que é a nossa querida Doutora Easy lá do Grey's Anatomy, né? Como podemos esquecer, né? Dela, Doutora Easy. Temos também a nossa mocinha da história, que é a Kate, que é interpretada pela Marley Shelton. Como não esquecer a nossa querida xerife Judy Hicks, de Pânico 4 e Pânico 5, né? Dela também. E também temos a Jessica Chapsall, que é a Dorothy, né? Que é a menina lá gordinha do passado. Que é a Doutora Arizona, lá de Grey's Anatomy também. Então, mais uma de Grey's Anatomy. E temos também a Lily, que ela é um pouquinho menos conhecida, mas é a Jessica Caulfield. E ela fez a Margot, que é uma das amigas da Ellie Woods. A diva De As também Branquelas. teve nas Branquelas. Elas eram a Tori de As Branquelas. Então, assim, tudo filmes de, assim, muito it momento dos anos 2000. Queria saber primeiro o que vocês acharam, assim, não dos personagens, mas do elenco. O Patrick eu acho que gosta de algumas dessas. Gente, eu acho o Achei elenco perfeito. maravilhoso. Não tem do que reclamar. Tirando aquele personagem lá masculino que eu acho extremamente necessário pra trama, mas o elenco em si é maravilhoso. Só Final Girls. Eu também curti o elenco. Principalmente por causa da Jéssica. Porque a Arizona é a Arizona. É uma diva. E temos também o David, né? Que a gente nem fala de homem, mas vamos abrir essa sessão. Que é o Angel, né? Da série da Buffy, do Angel. E, né, ele fazendo um mocinho. Será que ele é mocinho na história? Enfim. Bom, gente, então a gente tem a cena de abertura, né? Que a gente vê a nossa querida estudante de medicina, a Shelley, que não tem, assim, muita participação dela no filme, né? Porque ela é a nossa vítima da abertura inicial. É uma cena de abertura muito boa. Ela tá lá no necrotério, né? Essa cena cheia de tensão. E ela tenta fugir do assassino e ela entra em dos sacos de mortuários, assim. Eu acho muito boa essa cena. Eu acho que ela dá um start muito legal no filme. Eu acho que o filme vai decaindo um pouco depois, mas depois a gente fala disso. Mas eu acho que começou legal porque uma coisa que esse filme ele pode ter muitos defeitos, mas uma coisa legal é que ele tem mortes e ambientações de mortes muito criativas. O que vocês acharam? Se vocês acharam que... Porque eu acho que faz anos também que vocês não assistem esse filme, então assim, eu não sei se a Laura viu, o Patrick viu, mas a Laura não tem certeza. Então é bom ter essa... Como que eu vou dizer? Essa questão, esse ponto de vista de alguém que já viu o filme e quem talvez não tenha visto. Vocês acham que o filme começou bem? Tem uma caracterização boa? Teve uma questão de ambientação das mortes boas? O que vocês acharam, assim, mais ou menos? Acho que nesse caso o Patrick seria melhor pra falar, porque acho que foi a primeira vez que eu vi o filme, não lembro de ter visto antes. Não, eu já acho que o filme ele capricha bem nas mortes, né? A gente tem mortes marcantes, tipo a do Ferro de Passar Roupa, a da Denise Richards lá na banheira. Eu acho que é tudo muito legal. O problema pra mim é que falta mais se aprofundar na perseguição. Acho que o único momento que a gente tem assim de perseguição legal durante o filme é realmente a cena de abertura, mas eu gostei da Paige, então
queria que a personagem dela tivesse mais relevância na trama, ao contrário de outras que ficam aí até o final do filme. Mas no geral toda a ambientação e as mortes são muito bem feitas, não tem do que reclamar. Como alguém que assistiu pela primeira vez, eu curti também. Acho que realmente faltou essa coisa de aprofundar mais na perseguição, porque no começo ele tem uma abertura muito boa que faz você ficar animado para assistir o resto e talvez ter outras perseguições tão boas quanto, né? Mas é o que acaba não acontecendo. Eu também queria ter visto mais do fato do Killer tá infernizando as meninas, né? Já que ele até chega a mandar um monte de bombom com larva pra elas, então... Eu queria ter visto mais disso aí, dele atormentando elas no estilo bem Pretty Little Lies e Pânico. É legal que eu acho que o que falta nesse filme é um pouco de desenvolvimento. Eu não sei se vocês concordam. Eu concordo. Acho que Sim. realmente deixa a desejar um pouco. Porque, assim, a ambientação do filme, ela é muito anos 2000. Muito, mas isso pra bem ou pra mal, né? Pra bem e pra mal, porque tem umas coisas dos anos 2000 que são muito bregas, muito exageradas, muito over. E tem coisas que são muito gostosas, que é aquele negócio meio... sei lá, meio comfort que a gente tem com os anos 2000. Então eu acho que tem uma parte que é bem legal isso e tem parte que não. Mas Então pra eu época acho que... funcionava, né? Essa coisa, tipo assim, pra época... anos 2000 exagerado. Apesar de que eu tenho Isso, uma opinião chegando que a 25 anos talvez... atrás. Tem A umas opinião coisas que parecem bem... polêmica. Então, tipo assim, eu acho que, como eu disse, eu acho que algumas situações e algumas atuações são meio bregas, são meio over, tipo, tira um pouco da seriedade do filme. Não que o filme é palhacinho, mas ele também podia ser um pouco mais sério. Claro que, como o Patrick falou, que tem mortes maravilhosas, por exemplo, que nem a gente começa muito bem com essa morte do necrotério. Tem a morte do ferro de passar roupas, que pra mim ela é tão legal, mas ela acontece muito rápido. O nosso killer, querubim, entra lá no apartamento, vê o cara lá, o Daniel Cravinhos, usando a calcinha. E aí ele pega e vai lá e dá o ferro de passar roupa nele. Mas assim, não passa muito disso, né? Mas aí também tem a cena da Paige, que a gente viu da banheira, que é muito legal e tudo mais. E tem uma que eu não vejo muita gente falando sobre, que eu gosto bastante, é quando a Lily é morta com as flechas do Cupido, né? Que é basicamente a fantasia dele. Então, tipo assim, seria assim, muito preciso que ele matasse alguém com a flecha do Cupido e tudo mais. Então eu gosto bastante dessa morte. Eu acho que não vejo ninguém falando muito assim. Também eu acho que deve ser porque é muito rápido. As mortes não desenvolvem muito. É basicamente morte por morte. Mesmo tendo simbologias por trás, né? Ela é uma morte que eu achava que ia ter mais desenvolvimento, porque começou bem lá naquele museu, né? Naquela coleção lá de arte, na exposição. A gente achou que ia usar aquilo ali ao favor, né? Pra gerar uma perseguição, uma cena mais longa, mas como você falou, é muito rápido. E literalmente ela cai no lixo e ninguém mais se importa. Ficou por isso. E tchau. Eu acho que esse filme, ele te dá... No começo, quando vai matar alguém, ele te dá uma coisa que Uma vem falsa aí, algo muito esperança. grande. Tipo assim, vai acontecer algo aí que vai ser muito legal. Só que daí é igual, tipo, o Galho falou da questão do desenvolvimento. Ele para no meio. Aí meio que corta o clima que você tava, tipo assim, vem aí uma coisa morreu. e morreu. Isso. Infelizmente eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que faltou, assim, não fazer um slasher por um slasher. Faltou fazer um pouco mais que isso. Que eu tenho um apego muito grande com esse filme, porque é filme de infância, realmente, um filme de infância pra mim. É um dos filmes que eu mais gostei, assim, desde criança, mas claro que isso foi mudando. Mas eu consigo. Hoje em dia foi muito bom ter caído esse filme, porque hoje em dia eu consigo ver as questões que fazem esse filme ter nota tão baixa. Não que eu não goste, eu adoro o filme, mas ele dá pra entender essas questões, sabe? Porque eu sinto também, quero saber a opinião de vocês,
a questão do desenvolvimento, ela não é só pelas mortes. Eu acho que a questão dos personagens. Nossa, Parece pra principalmente. mim que tem muitos personagens meio soltos na trama que eles só funcionam pra ser suspeitos. Tipo, Sim. vocês perceberam isso? Tipo, aquela menina que tem inveja da Dorothy, o vizinho da Kate, o Tem namorado da personagem Dorothy, demais. o detetive. E Eu o acho eu pior, acho que é isso que você falou. Tem tipo personagem que só serve pra preencher buraco e fazer você suspeitar deles. Só que esse filme eu achei que ele ia ser, tipo assim, só mais um em que o cara que foi rejeitado volta pra se vingar do que aconteceu com ele na adolescência. eu Uhum. acho que assim, o E não pior mesmo exatamente. é o fato de que tem muito personagem, então meio que tudo é muito jogado. O personagem aparece numa cena, já morre na cena seguinte, não tem relevância nenhuma pra trama. Enquanto a protagonista ficou o tempo inteiro correndo pra lá e pra cá com esse namorado dela. Que fica esse negócio, né? Esse rolo também entre eles. E aí no final meio que rola aquela revelação abroxante que, na minha opinião, é uma das piores coisas. E já tava meio óbvio também, né? Uma hora ou outra a gente ia acabar ligando que a tal pessoa ali era o assassino. Mas, assim, vocês acharam também a Kate, assim, adoro a Miley Shelton, mas que sem graça. Ela não era pra ser Não, protagonista da amigo, era história. pra ser a Denise. Ou a Dorothy, qualquer uma das Infelizmente. duas. Ah não, a Dorothy eu também achava ela meio chatinha. Mas eu ia apostava na Ela é Denise. só. A personagem da Dorothy, acho que não. Também uma das que quase não foi explorada, justamente por causa do final, né? Porque ela tinha que ser a falsa assassina, né? Tudo É. caiu nas costas dela depois. E porque tudo foi um plano pra ele ficar com a menina que ele mais gostava, basicamente, e incriminar a que tornou a vida dele um inferno. Entendeu? Uhum, Independente se ela tivesse viva ou morta, ele sim. queria incriminar ela e tal. E eu, Gabriel criança, adolescente, sei lá, amava o final e achava muito icônico, mas ao mesmo tempo, hoje vendo, não é que eu não gosto do final, daquela revelação final. O meu problema com ela é o fato de que assistindo o filme sabendo, não tem pra onde ir. Uhum. É o Adam e pronto. Não tem como ser outro personagem a não ser ele, sabe? Ficaria muito sem graça. Ele é o único personagem que não tem olho verde, principalmente. Porque o Jeremy lá no passado é um personagem de olho castanho. E o Adam também. E todos os personagens têm lente, não sei o que. Eles até falam: ah, o assassino pode estar usando lente, não sei o que, não sei o que lá. Não. Nenhum personagem parece fisicamente com ele, a não ser o Adam. Por exemplo, o detetive, ele é muito mais velho, não seria o detetive também. Porque tem uma parte da história que você desconfia até do detetive, você desconfia da menina que é obcecada pelo namorado da Doris, também não faz sentido, porque era mulher, né? E É, nessa porque época uma eles mulher teriam não culhões pode pra ser ser uma assassina. trans. Uma mulher agora ela não pode ser assassina. Não, amiga, eles não teriam coragem de fazer uma assassina trans, entendeu? Naquela época, não existia isso. Amigo, mas já não teve isso lá naquele filme do acampamento? Aquilo lá foi muito à frente do seu tempo, né? Aquilo lá foi bizarro, anos 80 e jogaram um plot desse. Mas a última cena daquele filme é ridícula também, né? Ao mesmo tempo que é revolucionário e transfóbico. É, isso é. É É, problemático pra caralho. às vezes a gente pensa que foi algo bom, revolucionário, e na E na verdade verdade foi um, não um retrogresso, né? é É um retrogresso, Retrogresso, como é que fala? retrocesso. Regresso, amiga. retrocesso. Retrogresso. É uma junção dos dois. Acho que qualquer jeito, né? E voltou Fica aí. muito, muito Esta é a sua atrasado, muito configuração. atrasado. Fala pessoal, estamos aqui Então, com mais um assim, game nessa versão The Sims 2. eu não É o curti a segundo Kate game aí da como franquia The Sims. protagonista. Eu acho que Então, o eu tô tom que somente ela dá andando pra como história, RP Games, ela deixa um tom abaixo. Tem aquelas protagonistas que deixam a história um tom acima, né? Que elas elevam a história. Ela, pra mim, ela abaixou o tom, o nível. Não o nível, desculpa. O tom, a vibe da história. Ela deu uma baixada. Toda vez que ela tava em cena, com aquela cara de tonta e não fazia nada demais e tal. As amigas estavam bem mais preocupadas que ela. Ela sabia que o namorado era todo esquisito e mesmo assim, entendeu? Então, eu acho que ela
meio que eu não gostei. Mas uma coisa que eu amei, que pra mim, assim, é a ambientação dele no ato final. Cara, aquela mansão da Dorothy é um lugar. Eu até fui pesquisar semana passada no Google onde que era essa mansão, se ela existia, se era estúdio, não sei o quê. E é lá no Canadá, em British Columbia. É uma mansão que já foi usada por outros filmes e tudo mais. Eu tentei ver no Google Maps, mas ela é protegida por um muro enorme, não tem como você ver como é, né? Mas enfim, aquela mansão pra mim, eu não tô falando aqui não é um podcast de arquitetura, tá? Eu tô falando em relação ao filme. Aquela mansão pra mim foi um lugar perfeito pra um ato final, um terceiro ato de um filme. Porque é uma coisa, cara, lá tinha todos os ambientes possíveis, tinham inúmeras possibilidades, era um lugar grande. Eu só senti falta de realmente uma perseguição de verdade. Tipo assim, o personagem correndo por um cômodo pro outro, não sei o que. Tudo era muito confinado num cômodo só, basicamente. Isso me incomodou, sabe? Correr pelo jardim, correr de uma sala pra outra de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem pouco disso no filme. No final, seria muito bem aproveitado isso. Não sei se vocês gostaram dessa ambientação. É uma coisa que até Você hoje é investe impecável pra mim. você investe em um local muito bom para gravar, porém não explora esse lugar como ele deveria ser explorado. Não sei se, por exemplo, sei lá, nessa mansão na época alugava por cômodo, pouco espaço, ou se era o local em si, às vezes pode ser até isso, né? Tipo assim, não sei se tem essa possibilidade, mas às vezes um local muito grande aluga por, tipo, salas, por exemplo. Pra ficar mais Pode ser barato, ter um também. orçamento mais barato, né? Eu O que não faz acho, muito sentido, mas. eu acho que o cenário é maravilhoso, gente. Ele seria um cenário ideal pra uma revelação aí da franquia Pânico. Nisso não posso discordar, acho que ali tem muito que ser explorado. Eu fico ansioso pra quando chega nessa parte da mansão. Que como o É Gali muito falou, é bom. tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. Parece às vezes que tem até umas passagens secretas ali pela mansão, que seria legal também de se explorar. Aham, e não explorou. Mas a ambientação é muito legal, principalmente na parte em que aquele gogo boy lá que tá com a Doro estiver lá embaixo para ajeitar água quente. E aí fica aquele Aham. clima todo estranho daquela caldeira. Eu acho muito legal, tudo é muito bem feito, assim, nesse quesito. Mas como a Laura falou, deixou muito a desejar em questão de exploração. Poderia ter usado mais o cenário ao seu favor, até mesmo para algumas mortes aí, como usou na da Denise Richards, né? Que morreu lá na hidromassagem da mansão, que foi muito legal. Eu queria ter visto umas Sim. coisas assim. Memorável, né? Essa morte é memorável. Ah, eu acho demais. Eu acho que É, um grande problema dos filmes da época Hoje eu vou te ensinar é como deixar porque, teu The Sims gente, 2 bem infelizmente é bonitinho assim, e inegável também corrigir que alguns depois de pontos chaves Pânico, do jogo. Eu vou te muitos filmes ensinar. que vieram em seguida é basicamente quase só uma releitura de Pânico. Poucas coisas se mudam, né? Porque muitos podiam dos ter usado slashers. mais. Finalizar o jogo perfeitamente. Tipo, muitos dos slashers, até hoje em dia, continuam usando a tática, por exemplo, de dois assassinos. Então, nesses filmes a gente consegue ver muita referência e eu acho que o pessoal na época ficava com medo de ousar além do que o pessoal já gostava. Então, tipo assim, o pessoal aprovou e gostou muito da Fórmula Pânico, vamos replicar. É quase isso. Tipo assim, uma coisa que, sei lá, me incomoda um pouco nessa história também, além dos pontos que eu falei, é a facilidade que o assassino, né, o Adam, né, quem já chegou nessa parte de falar o final mesmo, então foda-se, o assassino, ele tem uma fantasia muito específica, né, que é a fantasia do querubim e tudo mais, e é muito chamativa. E ele consegue entrar na exposição e matar a moça. Ele consegue invadir o apartamento lá da Kate, do vizinho da Kate, normalmente. Ele entra na festa e troca de roupa e troca de novo, volta a roupa, põe a roupa, volta a roupa, põe a roupa. Facilmente também. Ele consegue matar todo mundo. Pra ele tipo super fácil. E pra um assassino ter feito tudo isso, sem ainda aparecendo na história em momentos críticos. Assim, é um pouco de duvidar um pouquinho da inteligência, né? Porque a logística de um assassino ter feito isso sozinho e estando em vários lugares e tendo várias ações é um pouquinho difícil de engolir, né? Não sei pra vocês, Amiga, o é a que vocês mesma acham? logística de filmes de herói.
Você não vê o Homem-Aranha que troca de roupa do nada? Entra no beco, trocou, já era, meu filho. Virou o Homem-Aranha. Ali tava Exatamente. na mesma coisa. Entrou no lugarzinho e virou o querubim, o assassino. Ele jurou que é da Marvel, né? Foi quase isso. Então, isso é uma coisa que me incomoda, mas é uma coisa que, tipo, acontece em outros filmes, né? Mas a gente tá falando desse filme, então eu vou falar dele. Mas, assim, enfim, eu acho que sei lá, eu gosto mais desse filme, mas eu acho que Lenda Urbana é melhor ainda. Tô comparando É, porque é o mesmo diretor. sim. É, dentre os dois, Lenda Urbana é melhor também, concordo. Ai, gente, eu sou suspeito pra falar, eu também amo esse filme igual o Gali. Assim, Lenda Urbana é bem legal, é bem melhor sendo feito assim, em questão de história, mas eu acho que eu sou mais apegado ao Dia do Terror. Sonho É, com um eu também. reboot aí à altura. Sim, eu acho Inclusive, que uma ele. continuação não seria mal, né? Já que a Marley Shelton continua viva, o Killer saiu ileso. É verdade. Mas assim, então, gente, para falar nessa questão, né, que a gente trouxe no questão de envelhecer bem ou não, eu acho que ele tem muitos problemas. Num nível pessoal, eu acho que ele envelheceu até que bem. Se for comparar no nível crítico, não tanto, porque realmente é um filme com muito. É um filme muito. Peraí, tem uma frase, tem uma expressão. Ele é muito. Não é. Eu ia falar. Não é Nesse pra essa momento ele parte sabe a do inglês. expressão em inglês, mas ele não lembra em Não, português. não, não. Dessa vez é português mesmo, mas eu Ah, acho que eu falei a palavra errada. Ele é muito. É que eu ia falar assim, escravo do seu tempo, mas não é. Não quero usar essa palavra. Tem uma Preso no expressão seu assim. tempo, Peraí. ai. Hã? Fala que é muito preso no seu tempo. Melhor. Porque existe essa expressão, escravo do seu tempo. Ele é um filme, ele é muito preso ao seu tempo, né? A sua época. Não precisa nem pensar muito. É um filme claro dos anos 2000. E nem sempre isso é bom, né? Tipo assim, um filme que você olha e ele vai ficar preso à época que ele foi produzido. E aí, tipo, você vê que não andou muito, Sim. ficou datado, né? A palavra que a gente pode usar. Em algumas coisas ele é meio datado. No nível crítico, eu acho que não envelheceu tão bem, não chega a ser ruim, mas também é um filme brega. É brega, é legal, é bom, eu amo, mas é brega. Aí eu queria saber de vocês, vocês acharam? Laura, você que foi a primeira É. vez que viu. Então a sua opinião vai ser diferente da nossa. É uma opinião como primeira vez em 2025 assistindo esse filme de 24 anos atrás. Eu vou falar pra vocês que eu não achei tão ruim, tá? sim, não. Eu já assisti filmes da época que são piores. Sim. Se a gente for fazer uma análise, igual você falou, crítica mesmo, realmente ele não é um filme que envelhece tão bem. Ele é mais travado, preso ali nos anos 2000. Mas não é de todo mal. Se você quer ver, Não. tipo assim, quero ver um slasher legal e tal, é um bom filme pra você sentar e assistir. Não é um filme perda de Chato. tempo, chato, igual a gente já assistiu, já falou de outros, que envelhece como leite. Ele não envelheceu como leite. Ele envelheceu, não, mas também não foi como um vinho. Ficou ali no meio. Ele ficou ali no meio, entendeu? Então, tipo, é um filme que eu recomendaria pra alguém assistir hoje em dia. Tá ali dentro da média. E Patrick, você também, como fã desse filme, o que que você achou revendo ele depois de tantos anos? Qual é o Ai, olhar que você gente. tem? Eu acho que assim, né, esse filme merecia mais do que ele recebeu com o tempo. Não virou franquia, não virou nada. É um filme icônico dos anos 2000, merecia mais reconhecimento, apesar das grandes falhas que ele tem, são muitas, mas é um filme divertido pra você passar o tempo, assistir ali e com certeza vai te marcar, porque é um filme bem memorável com personagens marcantes. Só peca mesmo no final com a revelação do Killer e a Dorothy sendo jogada ali pro meio assim do nada, por mais que ele tenha uma motivação pessoal pra acusar ela, eu achei que foi muito jogado, assim, não foi bem desenvolvido. Eu acho que se futuramente a gente tiver outro filme, uma continuação, que eles caprichem mais no desenvolvimento e tentem não só fazer cena icônica, né? Eles tentem dar o devido valor aí aos personagens e à história.
Mas no geral, acho que é um filme que ele envelheceu bem, sim. Tem muita coisa pior aí. Principalmente a Sim. maioria dos remakes que veio logo depois, nos anos 2000, então ele é um bom É, filme. realmente, esse é um bom filme para ter um remake. Eu acho que se Fácil, dá pra fazer ele. fácil. Eu acho que se ele fosse refeito, com algumas mudanças para de hoje em dia e que mudasse o desenvolvimento dos personagens, essa questão de basicamente cortar uma perseguição que ia ser uma super perseguição top, cortar no meio, desenvolver essa perseguição, é, e trazer as mortes mais atuais, mais diferentes, né? Acho que é um bom filme. Se fosse pensar, vamos fazer o remake de algum filme, esse seria um bom filme para refazerem, renovarem. Porque ele é na mesma vibe do Heart Eyes, né? Aquele filme que saiu ano passado, que a gente também assistiu, fez crítica aqui. E Inclusive, também eu tinha fui Os a única Namorados que achei Macabros. ok. Eu prefiro esse, sinceramente, do que o Heart Eyes. Porque o Heart Gente, mas Eyes eu é me diverti tanto com Hard Eyes, juro. Mas eu acho que é porque, igual eu falei pra vocês, na de época eu tava comédia. com. E na época eu tava com tempo curto pra assistir o filme. Eu botei o filme 1.5. E daí uma das reclamações de vocês foi que o filme era muito lerdo, muito lento pra acontecer as Pra coisas. Só que começar. daí, pra mim não foi lerdo. Então o filme foi bom. Acho que esse era a coisa. Assista o filme no 1.5. Você consegue entender o filme, não é rápido demais, né? Tipo, igual o 2.0, você não consegue nem ver direito o filme, mas é um pouco mais rápido, deixa as coisas acontecerem mais ligeiras. Então, tipo, o Dia dos Namorados Macabro também é aquele remake horrível. Podre. Nossa, aquele remake muito Só ruim. gosto da Essas cena do Mas marcou a minha mercado. infância, é esse. A minha também. Só gosto da cena do mercado. Fora isso. A do mercado é ótima. A do motel, ela tenta, mas, né? Mas o original é muito melhor. Então, assim, eu concordo 100% com o que a Laura falou. Esse filme é um filme, cara, fácil de fazer um remake. É muito fácil. É muito fácil. A história já tá meio que pronta. Nem precisa ter o mesmo final. Mas a questão de ambientação, história principal, eu acho que seria ótimo. E é isso. Bom, gente, vocês querem dar nota, alguma coisa ou não? Vamos dar nota. Minha nota pra ele seria um 7. Comparado ao quanto ele envelheceu assim e a evolução dele. Você, Laura? Eu concordo com o Patrick, mas a minha nota vai ser 7. Eu concordo com o Patrick, eu acho que é uma boa nota pro filme que envelheceu mediano. Bom, esse filme pra mim por muitos anos foi 10, mas hoje em dia eu sei que não é nem perto disso, né? Porque, porra, não tem como. Mas é um filme de coração que eu dou assim, o máximo que eu consigo dar é 7,5. E tá tudo bem, mas é um filme do coração e às vezes a gente pode apreciar filmes e achar que eles não são tão bons assim. E ok. 7,5 é uma boa nota. Ele é um filme ok. Sim. Eu queria dar tipo 8, mas eu pensei, cara, tem muita coisa errada nesse filme. O 8 seria pela memória afetiva, aí a gente tem que Uhum. desconstruir um pouco isso, né? Por isso que a gente criou esse quadro pra... Envelheceu Bem. Bom, não envelheceu bem, a gente não pode dar notas afetivas. exatamente, tem que separar um pouquinho. Bom, gente, então foi isso. A gente vai ficar 3 semanas com esse quadro. Semana que vem a gente tem o filme da Laura, que é o grandíssimo Exorcismo de Emily Rose, né? Inclusive tem 3 filmes icônicos pra mim. A seleção desses 3 filmes foram excelentes, o voto de vocês. Vão ser 3 filmes assim que eu fiquei muito feliz de rever. Enfim. E a gente volta semana que vem com o Exorcismo de Emily Rose. Se der tudo certo, vai dar. E é isso, pessoal. Obrigado por seguir a gente, tá aqui escutando. Esse episódio é mais curtinho mesmo. A gente só quer, assim, da nossa perspectiva, né? Nada muito profundo, assim. E é isso. Nos sigam nas redes sociais, aqui no YouTube, aqui no Spotify, aonde você for escutar isso, em qualquer plataforma digital. E sigam a gente lá no Insta, no Twitter, a gente não faz nada, né? Mas na rede vizinha lá, no pode TTK. falar o nome? Não pode? Esse pode? TTK. No YouTube. TTK? É. No TTK. Nunca falei isso na vida, mas tudo bem. Lá no TTK também, que é o mesmo arroba daqui. E que foi muito bom esse TTK. E é isso, gente. Então até semana que vem com mais um quadro do Envelheceu Bem. E até mais. Tchau, gente.
Até. Tchau, galera.